Olá! No Intelecto News de hoje, em parceria com a editora Noesis, nós vamos conversar com o professor Paulo Aires Barreto. Paulo Aires Barreto é livre docente em Direito Tributário pela Faculdade de Direito da USP, mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, professor associado da Faculdade de Direito da USP e do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, e advogado. Autor de várias obras, tais como Contribuições, Regime Jurídico, Destinação e Controle e Planejamento Tributário, Limites Normativos. Hoje conversaremos com o professor sobre planejamento tributário e saberemos mais sobre a sua trajetória profissional e acadêmica. Professor, vamos começar falando sobre planejamento tributário. O que é o planejamento tributário? Por que o tema planejamento tributário é tão controvertido no direito e qual a diferença entre elisão fiscal e evasão fiscal? Seja muito bem-vindo no Intelecto News. Eu agradeço o convite, a oportunidade de aqui estar para falar sobre alguns temas, entre eles esse intrincado tema do planejamento tributário. Essa é uma expressão que sempre teve a sua prevalência no direito tributário, sem maiores questionamentos, e de uns tempos para cá, eu diria nos últimos 20 anos, a própria expressão sofreu um desgaste muito grande, como se planejar as suas ações fosse algo indevido, algo problemático quando feito pelo contribuinte. E essa é sempre uma crítica que eu faço, na medida em que o próprio fisco planeja as suas ações, faz o seu planejamento tributário, ou seja, quando ele, por exemplo, opta por fiscalizar os maiores contribuintes brasileiros e não todos os contribuintes brasileiros, ele está fazendo um planejamento das suas ações tributárias, o que é naturalíssimo e, portanto, se o é da perspectiva do fisco, haveria de ser também da perspectiva do contribuinte. Onde cabe o planejamento tributário? O planejamento tributário cabe exatamente naqueles espaços, naquelas lacunas, naquelas dualidades que a própria legislação ou estabelece ou deixa de estabelecer. Então, se ela deixa de estabelecer, eu tenho uma lacuna na qual eu posso tirar alguma vantagem tributária. Ou, o que é mais comum, a legislação cria um regramento com diferentes incidências tributárias, com diferentes cargas. E diante dessa oportunidade vislumbrada pelo contribuinte a partir de uma decisão do legislador, eu opto pelo caminho menos oneroso. Isso me parece ser um dever de qualquer administrador minimamente comprometido com a saúde da sua empresa. Então, longe de ser um problema, isso deveria ser uma meta de qualquer contribuinte, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. De uma certa forma, algumas atitudes até muito cotidianas são feitas sem maiores questionamentos. Quando, por exemplo, eu opto por fazer uma aplicação financeira num fundo que não tem tributação, esse fundo, por vezes, me dá um menor rendimento nominal, mas pela ausência da tributação, meu ganho maior do que uma outra operação financeira com incidência tributária. Qual a razão de eu ter optado por fazer uma aplicação numa LCA? É eminentemente tributária. Eminentemente redução de carga tributária. O fisco questiona isso? Em absoluto. Não questiona. Agora, se eu reestruturo operações de forma a aproveitar um ágio, gerando um benefício maior, aí vem todo um questionamento. Por quê? Em grande parte, porque o número é mais significativo. E aí o fisco, então, foi buscar argumentos para, de uma certa forma, dizer basicamente o seguinte: se há dois caminhos hoje para estruturar uma operação gerando cargas tributárias diferentes, se você não fizer o caminho mais oneroso, eu posso criar um problema. E aí é que surge todo um questionamento, surge toda a minha crítica, e ela é posta a partir dessa dualidade evasão e elisão. Na minha visão, esses dois limites são bem claros. Eu pratico a evasão tributária quando ajo contrariamente ditames legais estabelecidos. Quando eu atuo no campo da licitude, eu
realizo a elisão tributária, que, a meu sentir, é plenamente lícita. Vários doutrinadores procuraram criar um terceiro caminho, um caminho intermediário entre a evasão tributária e a elisão tributária, que seria a ilusão tributária, ou outros nomes parecidos com esse. Na minha visão, essa tríade não se põe. Ao fim e ao cabo, a ilusão ou será algo lícito, elisão tributária, ou algo ilícito, evasão tributária. Através da Lei Complementar número 104 de 2001, houve a inserção de uma norma geral antilisiva no sistema jurídico brasileiro. Ela é aplicável? E qual a sua proposta de interpretação do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional? Essa é uma discussão que se põe já há praticamente 20 anos, né, desde 2001, qual seria a amplitude da dicção incerta no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. É preciso colocar a coisa em termos retrospectivos. Né? Se nós conversarmos com o professor Everardo Maciel, que era o secretário da Receita Federal à época deste movimento legislativo, e fizemos alguma referência à exposição de motivos da lei para dizer, olha, há uma dissonância entre o que está posto na exposição de motivos e o que foi a redação do parágrafo único do artigo 116 do CTN. E o professor Everardo logo esclarecerá, não, Paulo, o meu problema é o seguinte, eu queria algo muito diferente do que aquilo que foi ao fim e ao cabo positivado. Eu queria realmente deixar claro na lei que algumas atitudes lícitas do contribuinte poderiam ser inoponíveis ao fisco, poderiam não ser aceitas pelo fisco. Mas o Congresso Nacional, você sabe como é que é, e etc., a minha redação não prevaleceu. A evidenciar que, e isso eu tenho pontuado com muita força no meu livro, que em 4 oportunidades o Congresso Nacional foi instado a se manifestar sobre limites ao planejamento tributário. Uma quando da redação do próprio Código Tributário Nacional, 1965, outra exatamente quando houve esse encaminhamento do projeto de lei que deu origem à Lei Complementar 104 de 2001, uma terceira vez, um ano depois, quando o próprio Everardo, que não conseguiu lograr êxito na sua redação proposta para a Lei Complementar, que veio a ser a 104 de 2001, tenta usar a medida provisória 66 de 2002 para inserir no direito positivo coisas que ele não conseguiu na aprovação da Lei Complementar 104. E pela terceira vez o Congresso Nacional diz não. E numa quarta oportunidade, mais recentemente, quando surgiu também outra medida provisória tentando regulamentar a declaração do planejamento tributário no bojo do BEPS, pela quarta vez o Congresso Nacional não admitiu a extensão, a flexibilização de limites para a atuação das autoridades administrativas em relação ao planejamento tributário. Portanto, uma análise fria do nosso direito posto não permitiria que este tema tivesse o desdobramento que ele hoje está tendo. O que justifica isso? Por que é que ele tem esse desdobramento? Porque os operadores do direito, notadamente os operadores do direito no âmbito da Receita Federal, fizeram uso de doutrina do direito tributário que aponta para este desdobramento, etc., a meu sentir, absolutamente descasada com o que o legislador inseriu no sistema, e aí prevalece essa perspectiva doutrinária que não tem suporte no nosso direito positivo. Essa é a minha grande crítica, é a grande crítica que o livro Planejamento Tributário procura fazer. Ele é uma construção de um direito que alguém julga ser o melhor. E pode até ser, mas não é aquele que foi decidido pelo nosso legislador. Na construção pela autoridade administrativa dos limites ao planejamento tributário, é possível identificar a aplicação das denominadas teorias antilisivas do direito estrangeiro? Esse é um grande desafio do enfrentamento desta matéria. Ou seja,
não há dúvida de que o tema como um todo tem recebido contribuições à doutrina, desdobramentos importantes no plano internacional, e o próprio BEPS é uma manifestação muito efusiva e efetiva neste sentido. Agora, já lembrava o professor Geraldo Taliba que a importação acrítica de doutrina estrangeira é sempre algo muito delicado. Portanto, não é porque existe norma geral antilesiva no ordenamento jurídico A, no ordenamento jurídico B, que eu necessariamente tenho que entendê-la inserida em nosso ordenamento jurídico se, como eu disse há pouco, por 4 vezes o legislador brasileiro, diante de perspectiva com este viés, disse peremptoriamente não. Fica para mim, por vezes, o sentimento de que a forma com que parcela da doutrina encontra para dialogar com doutrinadores estrangeiros é usar a mesma linguagem, as mesmas conceituações que eles usam, independentemente de elas estarem ou não positivadas no nosso ordenamento jurídico. E há uma certa dualidade de comportamentos, a própria Receita Federal. Para alguns temas, ela quer exatamente essa perspectiva do que acontece no exterior. Para outros, como por exemplo na temática dos preços de transferência, ela simplesmente ignora o que existe mundo afora, no mundo inteiro, e diz: eu faço uma legislação melhor do que todo mundo, a minha legislação é melhor do que a que existe na OCDE, da que existe nos Estados Unidos, e é ela que tem que prevalecer porque ela é a que tem mais atributos. Então, em alguns momentos, nós somos os mais inteligentes do mundo e temos muito a ensinar ao mundo inteiro, como com essa perspectiva de preço de transferência, que agora a própria Receita está tendo que repensar porque quer entrar na OCDE. Não há como entrar na OCDE sem, de uma certa forma, comprar toda uma receita de bolo que não é a que vigora hoje no Brasil. Qual o panorama atual da jurisprudência sobre o tema? Nós precisamos enfrentar essa questão de 2 perspectivas distintas. Existe a jurisprudência administrativa e existe a jurisprudência judicial. Não há dúvida de que no âmbito administrativo, decisões cerceando o direito do contribuinte, entendendo limitado o direito de auto-organização do contribuinte, ou identificando óbices, limites, conceitos que devem ser obedecidos para legitimar planejamento tributário, como abuso de direito, abuso de forma, falta de propósito negocial, negócio jurídico indireto e etc. Isso tem prevalecido. E tem prevalecido num cenário em que prevalece o chamado voto de qualidade, o desempate se opera em favor do fisco. Acho até que há razões para que isso ocorra, para que esse desempate se dê em favor do fisco, mas essas razões me fazem afirmar que é preciso olhar para essa jurisprudência administrativa com extremo cuidado. Ela é uma jurisprudência viesada, uma jurisprudência em que a maioria se forma de uma maneira muito singular, com razões para que essa singularidade se dê. Portanto, o verdadeiro direcionamento do tema, o real e efetivo direcionamento do tema, haverá de se dar no âmbito do Poder Judiciário, porque aí as questões mais sensíveis serão submetidas a contraste jurisdicional e, a meu sentir, neste segmento, decisões talvez mais serenas deverão ser tomadas. Eu não quero dizer, e tenho ressaltado isso também com bastante ênfase, que o CARF sempre erre em matéria de planejamento tributário, que as suas decisões não sejam as melhores. Eu tenho afirmado, com bastante recorrência, que muitos dos planejamentos tributários fulminados pelo CARF foram corretamente fulminados. As decisões são acertadas. O que eu tenho criticado com bastante ênfase são as motivações dessas decisões.
Ou seja, em casos em que eu tenho clara e inequívoca simulação ou dissimulação, e, portanto, o contribuinte mostra um fato aparente que esconde o verdadeiro fato oculto e, portanto, algo que merece uma revisão administrativa, ao invés de se buscar esta evidenciação, esta comprovação, esta demonstração, sem muito esforço, se sai em busca desses termos que não dizem muita coisa, como falta de propósito negocial, como abuso de forma jurídica, negócio jurídico indireto, para fulminar o tal do planejamento tributário. Há decisões, até antigas, que dizem, olha, eu não sei se é abuso de forma, se é abuso de direito, mas que está errado, está errado. E exatamente este movimento que eu critico, eu acho que é um limite claro, um direito positivo, a caracterização da dissimulação, chamada simulação relativa, ou a simulação absoluta. Portanto, havendo meios de se comprovar no processo administrativo, pelas provas nele existentes, estas perspectivas, fulmina-se o planejamento. Inexistente elas, há de se legitimar a ação do contribuinte.